Esquenta Enem. Oferecimento Uninasal, o aprendizado não para. Faça a escolha certa, faça Anglo. Oi pessoal, chegou a vez do professor Washington, da equipe Anglo de História, fazer um resumão sobre os principais assuntos que caem no Enem. Já sabe, né? Não deixa passar nada. Olá, feras! Professor Washington Feitosa, de História. Nós estamos aqui para dar as dicas mais quentes para os alunos e as alunas que estarão concorrendo ao Enem deste ano. Meus amigos e minhas amigas, quero inicialmente chamar a atenção de vocês para algumas temáticas que com certeza estarão presentes na prova do Enem. Primeira observação que eu faço é chamar a atenção para os 200 anos da independência do Brasil. 15 de novembro de 2022, nós comemoramos o segundo centenário da independência brasileira. Esse, sem dúvida, é um tema muito quente para nós. O outro tema também muito importante, muito plausível que venha a cair na prova do Enem, é o tema referente aos 90 anos da cidadania política feminina, ou seja, os 90 anos em que foi permitido às mulheres brasileiras a exercerem a cidadania do voto, votarem e serem votadas. Isto aconteceu apenas em 1932. A outra temática também muito quente para este ano, nas ciências humanas, em história em particular, é o centenário da Semana de Arte Moderna. Há 100 anos atrás acontecia a Semana de Arte Moderna. Além daqueles temas que são velhos visitantes do Enem, como os temas da República Velha, como os temas da Antiguidade greco-romana e a Antiguidade Oriental, como também os temas da Era Vargas, né, e temas também da nossa atualidade. Afinal de contas, este é um ano importante que temos praticamente eleições gerais no Brasil. Então nós vamos, a partir de agora, depois dessas dicas gerais ditas aqui e apresentadas a vocês, apresentar também algumas questões que nós gostaríamos de resolver aqui na tela sobre essas temáticas que a gente está tratando no Enem. A primeira temática que a gente vai tratar é sobre as questões referentes à cidadania política e sobre o processo antigo, né, em relação à participação popular, à participação da sociedade. Então, primeiro tem um pequeno excerto aqui, diz assim a questão. Leia os excertos da obra 100 Textos da História Antiga, organizada pelo professor Jaime Pinsky. Diz o texto: eu sou o rei que transcende entre os reis. Minhas palavras são escolhidas, minha inteligência não tem rival. Esta é uma afirmação de Hammurabi, um rei da antiga civilização sumeriana, do chamado Império Babilônico, inclusive o que criou um dos mais antigos e o primeiro mais completo código de leis da humanidade. O segundo excerto é de Aristóteles, né? Aquele grego tão importante. Diz assim Aristóteles: o fundamento do regime democrático é a liberdade. Uma característica da liberdade é ser governado e governar por turno. Outra é viver como se quer, pois dizem que isto é resultado da liberdade, já que o próprio do escravo é viver como não quer. Então, gostaria que vocês passassem aqui o próximo slide e a gente vai ter aqui as 6 alternativas. A alternativa A, que vai dizer que os fundamentos do poder político eram os mesmos para Hammurabi e Aristóteles. A letra B vai dizer que a democracia, segundo Aristóteles, impôs o abandono do regime escravista. A letra C vai dizer que Hammurabi considerava que o governante deveria ser escolhido entre os mais sábios. A letra D expressam as duas observações, os dois excertos, os dois fragmentos de texto, expressam diferentes concepções sobre as relações entre governantes e governados. E a letra E vai falar que a dinastia esclarecida, com doses de despotismo e liberdade, era defendida por ambos. Por favor, o próximo slide. No próximo slide,
nós vamos ter exatamente o comentário sobre a questão, né? Que esses dois excertos, esses dois fragmentos de texto, eles expressam diferentes concepções sobre as realidades entre governantes e governados. O texto do rei Hammurabi, da Babilônia, antiga Mesopotâmia, hoje Iraque, revela um governo autoritário no qual a palavra é a do governante que deve ser obedecido sem questionamentos. O texto do filósofo grego Aristóteles fala de democracia e liberdade, que levariam os cidadãos a viver como se quer, não se submetendo a um governo despótico. Por isso que nós marcaremos lá a alternativa de número de letra D. Vejam que essa questão é uma questão que, apesar de tratar da temática, da representação e dos governos na antiguidade, seja na antiguidade oriental, no caso de Hammurabi, seja na antiguidade clássica, no caso grego, né, as duas questões tratam do poder e vejam como há duas visões diferentes, que inclusive são atuais, as visões da democracia e as visões do autoritarismo, da ditadura. Vamos à próxima questão. Na próxima questão, nós vamos tratar do medievo, da medievalidade. O tema da medievalidade é também sempre um tema muito caro, muito importante para nós. Muito difícil ter uma prova do Enem que não caia questões referentes ao medievo, à medievalidade, tá? A Idade Média. Diz assim o texto: tão grande era o número de mortos que, escasseando os caixões, os cadáveres eram postos em cima de simples tábuas. Não foi só o caixão a receber 2 ou 3 mortos, não foi um só caixão a receber 2 ou 3 mortos simultaneamente. Também não sucedeu uma vez apenas que esposa e marido, ou 2 e 3 irmãos, ou pai e filhos, serem enterrados no mesmo féretro. Para dar sepultura à grande quantidade de mortos, de corpos, que se encaminhavam a qualquer igreja, todos os dias, quase toda hora, não era suficiente a terra já sagrada, e menos ainda seria suficiente se o desejasse dar a cada corpo um lugar próprio, conforme o antigo costume. Por isso, passaram-se a edificar igrejas nos cemitérios, pois todos os lugares estavam repletos, ainda que alguns fossem muito grandes. Punham-se nessas igrejas as centenas, os cadáveres que iam chegando e eles eram empilhados como as mercadorias dos navios. Isso está em Giovanni Boccaccio, em um Decamerão, que é uma obra renascentista. Por favor, passa o próximo slide. Então, essa imagem é uma imagem muito importante para nós. Esta imagem e o texto tratam acerca da peste negra. A peste negra que dizimou metade da população europeia na Idade Média. Eu trago essa questão aqui para vocês, meus queridos e minhas queridas feras, porque nós estamos tratando nessa questão de uma situação análoga ao presente. Nós ainda estamos convalescendo, vivendo num período de pandemia. Afinal de contas, quem decretou a situação pandêmica, que é a Organização Mundial de Saúde, só ela pode mudar o regime. Muito embora a situação já esteja muito melhor do que há um ano atrás, alguns meses atrás. Mas vejam que as epidemias ou as pandemias, elas estão presentes ao longo do processo histórico, né? Tal como aqui no mundo medieval, nós tivemos ainda no século XX, em 1918, né, a pandemia da gripe espanhola, que também assolou com muita força o Brasil. Vejam que os acontecimentos históricos do passado só têm sentido se eles trouxerem luz de esclarecimento para os temas do presente, né? Portanto, o testemunho do escritor, voltando ao texto, o testemunho do escritor italiano Boccaccio faz referência ao advento da peste negra na Europa Ocidental, a qual acelerou a crise do sistema feudal dos séculos XIV e XV. A pergunta que é colocada aqui é para que nós assinalemos qual dessas alternativas abaixo, né,
o fator ao qual essa crise pode ser relacionada. Estamos tratando exatamente da baixa Idade Média ou do baixo medievo, ou seja, no momento da crise do feudalismo, uma crise prolongada relacionada com a peste, relacionada com o aumento populacional, relacionada com a falta de comida, relacionada com as revoltas, um conjunto de acontecimentos que contribuíram objetivamente para a crise do feudalismo. E temos aqui 5 alternativas. A letra A diz que nos séculos XIV e XV a economia europeia tornou-se predominantemente urbana, o que acarretou a falta de trabalhadores no campo para a produção agrícola. Sem boas condições de alimentação, a população ficou mais sujeita às doenças. A letra B diz que o crescimento demográfico, ou seja, o aumento populacional, que o crescimento demográfico afirmou-se ao longo da Baixa Idade Média até um ponto em que a produção do sistema feudal não foi mais capaz de alimentar a população que ficou fragilizada. A letra C diz que as técnicas de produção eram muito desenvolvidas para a época, a ponto de provocarem uma superprodução que gerou o desequilíbrio do sistema. A letra D afirma que a servidão, instaurada como forma predominante de trabalho na Europa Ocidental, a partir do século XV, enfraqueceu a população e levou à mortalidade endêmica. E a última assevera que, como resultado da mortalidade provocada pela peste negra, os nobres decretaram leis para auxiliar a população camponesa. Tenho certeza que nossos feras já sabem a resposta. Eu gostaria que o próximo slide fosse colocado para a gente comentar, né? Como diz aqui, a economia europeia não era ainda urbanizada, como exposta na letra A. As técnicas de produção eram pouco desenvolvidas, o que invalida a alternativa C. A servidão estava em declínio no século XV, contrariamente ao que está escrito na letra D. Os nobres não procuraram auxiliar os camponeses depois da peste negra, pelo contrário, buscaram explorá-los ainda mais, informação que invalida a alternativa E. Portanto, nós marcamos a alternativa B como sendo a alternativa correta acerca da questão do aumento da demografia e a questão relacionada com a fome na Europa, relacionada com a questão da peste negra. Certo, fera? Vamos então para mais uma questão, né? Uma questão que vai tratar do nosso Brasil colonial, particularmente do Brasil colonial açucareiro, tá? Nesta questão sobre o Brasil colonial açucareiro, só fazer uma referência rápida aos ciclos econômicos que, muito embora questionado por certos historiadores, mas a historiografia ainda considera os 3 ciclos econômicos do Brasil colônia: o ciclo do pau-brasil, o ciclo açucareiro e o ciclo da mineração. Portanto, nessa questão, tratamos aqui do ciclo da cana-de-açúcar e a gente coloca aqui uma iconografia, uma referência ao engenho colonial, já o engenho de Almanjarra. Tá? Chama a atenção para nossos feras de que a iconografia, as imagens são muito importantes, não existe prova do Enem sem imagens e a boa interpretação das imagens fazem parte da interpretação da questão. As questões do Enem, como regra, trazem nos seus enunciados em concomitância, ao mesmo tempo com as imagens, as chaves, por assim dizer, para as respostas das questões. Então, uma questão que caiu no Enem 2011, que vai tratar do seguinte aspecto. Diz o texto: o açúcar e suas técnicas de produção foram levadas à Europa pelos árabes do século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das cruzadas, século XI e XIII, já vejam, já na crise do medievo, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzida em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras, ou seja, princesas que iam casar. O dote, tanto na Europa como no Brasil, quando a filha de um senhor de engenho ia casar, o pai da filha, a noiva, tinha que dar um dote ao pai do noivo. E o açúcar, vejam, era algo tão caro, tão raro e tão importante que caixas de açúcar eram dadas como dotes. Estamos falando do Brasil colonial açucareiro e quando falamos de Brasil colonial açucareiro, imediatamente falamos da questão do trabalho, da força de trabalho, no caso, o trabalho escravo. Né? Inicialmente o trabalho escravo indígena e
posteriormente, de forma hegemônica, o trabalho escravo africano. Observem, os sujeitos escravizados do Brasil, eles não saíam da África escravizados. Eles eram homens e mulheres livres, eram africanos, e que aqui é que eram tornados sujeitos escravizados. E a questão do trabalho escravo, portanto, e a questão étnico-racial tem uma predominância muito grande nesse período e que nós não podemos deixar de considerar o resgate histórico dessa questão étnico-racial, tratando exatamente aqui na América, não é? A partir dos Estados Unidos, o ano passado tivemos grandes momentos, o ano retrasado, de lutas, de questionamentos acerca da questão da discriminação racial aqui no Brasil, uma temática sempre presente, porque foram trazidos à América 12 milhões de africanos para cá, para o Brasil próximo de 6 milhões. Então a questão escrava está diretamente relacionada. Voltando especificamente à questão, nós vamos perguntar, considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar, como segundo ciclo econômico do Brasil colonial, foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de, letra A, o lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. B, os árabes serem aliados históricos dos portugueses. Letra C, a mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. Letra D, as feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. Letra E, os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. Tenho certeza que os nossos feras, por favor, próximo slide, nossos feras já sabem a resposta, sem dúvida alguma. Ainda no século XVI, o açúcar era considerado uma especiaria, devido ao alto valor que ele era vendido na Europa. Já fiz essa observação. Além da alta lucratividade, a escolha da cana-de-açúcar foi favorecida, dentre outros fatores, devido ao clima brasileiro e o prévio conhecimento das técnicas de cultivo, pois nesse período Portugal já possuía lavouras nas Ilhas Atlânticas. Dessa maneira, o cultivo de cana foi eleito como atividade que impulsionaria a colonização, permanecendo como principal produto por mais de 2 séculos. Óbvio que a resposta será a letra B, porque o sistema colonial, ele se contextualiza num processo histórico maior, qual seja o do mercantilismo. Meus feras e minhas feras, não nos esqueçamos, toda vida que falarmos de colonialismo, toda vida que falarmos de Brasil colonial, de América Espanhola colonial, América Portuguesa colonial, América Inglesa colonial, nós estamos falando do mercantilismo, conjunto de práticas econômicas características do capitalismo comercial, e o colonialismo é uma destas características. Na próxima questão, nós vamos tratar sobre a Revolução Industrial, tá? No caso, vamos falar das revoluções industriais, assim, dito no plural. A primeira Revolução Industrial, que é chamada 1.0, a segunda Revolução Industrial, chamada 2.0, a terceira Revolução Industrial, chamada 3.0 e a quarta Revolução Industrial, que é o momento histórico em que nós vivemos, que é chamada a Revolução 4.0. Então, tem aqui, inclusive, a datação, 1784, 1870, 1969 e os dias de hoje. Diz assim o enunciado: uma revolução industrial é caracterizada por mudanças abruptas e radicais, motivadas pela incorporação de tecnologias, tendo desdobramentos nos âmbitos econômico, social e político. Segundo teóricos, o mundo passa por uma transição de época e estaria no início da quarta revolução industrial ou da chamada indústria 4.0. O desenvolvimento e incorporação de inovações tecnológicas vão mudar radicalmente o mundo como o conhecemos e moldar a indústria nos próximos anos. O próximo slide, por favor. Ou seja, quando a gente está falando da Revolução 4.0, nós estamos falando, inclusive, de uma conexão com algo que a Paraíba foi pioneira, que é a internet 5G. A internet 5G é assim tipificada e caracterizada como sendo a internet das coisas. Ou seja, nós já temos, inclusive no Brasil, né, uma produção já em estágio bastante avançado e em testes do carro voador.
Nós já temos no mundo inteiro, e em testes inclusive, os automóveis, os ônibus e os trens que são controlados remotamente, né? E tudo isso por conta da internet de altíssima velocidade, que é a chamada 5.0, que o Brasil, inclusive, está na dianteira nesse processo histórico em relação ao uso dessas tecnologias na agricultura, a Revolução Industrial 4.0 na agricultura e outros tantos elementos conexos, correlatos a esse processo de transformações econômicas, políticas, sociais e culturais decorrente das transformações tecnológicas que nós necessariamente vamos sofrer as consequências, né? Quando eu digo sofrer as consequências, é que elas haverão de vir sobre nós em nosso dia a dia, nos costumes, na vida prática, etc. Então, considerando tudo isto que foi dito, tem aqui 6 afirmativas. Uma, a indústria 4.0 não se define por cada uma das tecnologias isoladamente, mas pela convergência e sinergia entre elas. A segunda afirmativa, está ocorrendo uma conexão entre o mundo digital, o mundo físico, que são as coisas, e o mundo biológico, que somos nós. Eu acabei de comentar. A 3, as revoluções industriais tiveram início nos países subdesenvolvidos. E a 4, a primeira revolução aconteceu movida por tecnologias mecânicas como máquinas a vapor e as ferrovias. A 5ª, a segunda revolução aconteceu na Inglaterra, tendo como principais inovações a eletricidade e seu emprego. E a 6, que diz que a terceira revolução industrial se iniciou na década de 1960, foi o advento da informática e da tecnologia da informação. E depois nós temos A, B, C, D, E, onde nós temos as afirmativas como sendo corretas. A letra A diz 1, 2, 3 e 4, a B 2, 4, 5 e 6, a C 1, 2, 3 e 6, a D 3, 4, 5 e 6 e a E 1, 2, 4 e 6. No próximo slide, a gente vai ter exatamente o comentário objetivo para a gente tratar da questão. O termo Indústria 4.0 vem sendo disseminado mundialmente, também conhecida como a 4ª Revolução Industrial, já que, assim como as 3 primeiras revoluções na manufatura mundial, é marcada pelo conjunto de mudanças nos processos de manufatura, design, produto, operações e sistemas relacionados à produção, aumentando o valor na cadeia organizacional e em todo o ciclo de vida do produto. O 4.0 deriva da 4ª versão, onde os mundos virtuais e físicos se fundem através da internet. Em outras palavras, tudo dentro e ao redor de uma planta operacional, fornecedores, distribuidores, unidades fabris e até o produto. São conectados digitalmente, proporcionando uma cadeia de valor altamente integrada. Então, considerando as análises dos processos históricos das revoluções industriais, nós marcaremos a letra B. Beleza, fera? Colegas, certeza de que vocês vão arrasar no Enem. Abraço especial para o Fera Ângulo, professor Washington, confiante na vitória de todos. Um grande abraço. Esquenta Enem. Oferecimento Uninasal, o aprendizado não para. Faça a escolha certa, faça Anglo.